Fala galera, tudo bem? Aqui é Marcela, professora de História, e justamente por isso eu estou aqui para corrigir com vocês as questões de História do simulado desse mês. Então, eu selecionei as questões de História que vocês fizeram nesse simulado e vou comentar elas aqui, né? Então, eu vou comentar um pouco do contexto, qual a relação disso para a banca da UERJ, como que a UERJ gosta de trabalhar, entendendo aí por que, que algumas respostas estão corretas, por que, que outras estão erradas, né? Vamos dar uma analisada geral, fazer alguns comentários, inserir dentro do contexto histórico esse simulado e essas questões que vocês viram, que vocês fizeram, tudo bem? Vale ressaltar, tá, pessoal, que eu não estou corrigindo as outras, porque elas pegam aí a perspectiva de geografia, né? Então, analisam dados de população, de processo de industrialização, que nada melhor do que um professor de geografia para trabalhar perfeitamente com vocês, tudo bem? Então, tem aqui anotadinhas questões que são efetivamente de história, e vamos começar pela questão 54, que é a primeira questão de história desse simulado, beleza? Vejam aí o enunciado. Após 10 anos do golpe de 64, então ele já te mostrou qual é o contexto histórico que ele quer, então ele vai falar de uma questão, ele vai falar de algo relacionado a 74. Vale ressaltar que esse golpe de 64 que ele está se referindo é o golpe civil-militar, que vai dar início à ditadura militar no Brasil até 1985, e ele continua dizendo isso. O regime militar iniciou um processo de distensão política. Esse período de abertura política, que durou até 1985, quando o país voltou a ter um presidente civil. Sobre esse período, 7485, podemos afirmar que ocorreu ou ocorrerão. Olha que interessante. Então, ele também já te deu a grande dica que após 10 anos teve início uma abertura que dura até 85, quando nós voltamos a ter um presidente civil. Então, de fato, acaba essa ditadura militar. Ele quer saber especificamente sobre esses anos de abertura política de 74 a 85. Vamos dar alguns comentários históricos aí. Em 74, vai assumir o Geisel, né, o presidente militar Geisel, vai assumir e vai anunciar uma abertura lenta, gradual e segura. Então, ele deixa claro ali que, a partir do seu governo, vai ocorrer uma abertura política, e aí algumas medidas de flexibilização vão sendo tomadas, porém, como ele mesmo avisou, de forma lenta, gradual e nem tão segura assim, mas aí é outro tópico, tá? E a questão em si, ela quer que você responda o que está rolando nesse período, nesses anos de 74 a 85, esses anos de abertura política, até de fato o fim da ditadura militar. É interessante perceber, pessoal, que quando a gente está fazendo uma prova, o mundo ideal é já encontrar de cara a resposta correta, saber e ter a certeza plena que aquilo ali está certo. Entretanto, nem sempre isso vai acontecer, e mesmo que aconteça, o candidato ele gosta muito de analisar as erradas para fazer a contraprova, né? Para ter certeza que ele não deu bobeira ali. Isso não está nem errado, desde que você saiba manipular o seu tempo para fazer isso. Porque se você ficar horas viajando nas alternativas, você ficar ali moscando, você vai acabar deixando de ter tempo disponível para resolver questões que você poderia acertar e não vai acertar pela pressa, pelo desespero ali daqueles minutos finais da sua avaliação, do seu concurso. Então, desde que você saiba cadenciar o tempo, e como que você vai fazer isso? Fazendo simulados, cronometrando o seu tempo, sabendo dividir bonitinho. Isso é tudo bem, beleza? O que, que a gente pode distar? As respostas corretas elas já estão marcadas para vocês, tá, pessoal? Aqui a gente está comentando o simulado. Mas vejam o erro da A. Altos índices de crescimento econômico. Pô, eu já sei que esses anos aqui não se configuram por isso. Por quê? Porque eu conheço essa parte da história. Eu sei que o tal do milagre econômico, que é muito contestado por nós historiadores, mas enfim, o tal do milagre econômico ele vai de 69 a 74, né? Esses anos em que o PIB apresentou uma elevação, um aumento, né, expressivo, eles vão de 69 a 74, são os anos do milagre brasileiro. E aqui em 74, fruto de uma conjuntura externa e de políticas praticadas aqui dentro do Brasil, que conjuntura externa, né? Só para deixar mais específico, a primeira crise do petróleo, em 73,
A partir dali, não dá para manter aquela estrutura de milagre que começa a entrar em ruína, até porque esse milagre brasileiro ele era alicerçado em capital externo. Então, momento de retração da economia fora do Brasil, isso se reflete diretamente aqui. Então, a partir de 74, essa abertura política ela não deixa de ser um reflexo da falência econômica desse modelo de milagre. Então, não tenho altos índices, não tenho crescimento econômico. Pelo contrário, eu tenho ali o início de uma crise que só vai se avolumando para a década de 80. Reformulação partidária bipartite, ou seja, o retorno à organização de um modelo bipartidarista. Gente, o bipartidarismo ele foi estabelecido, curiosamente, pelo ato institucional número 2, lá no iniciozinho, lá na organização da ditadura militar brasileira. Aqui em 74, com essa abertura lenta, gradual e segura, a gente vai enxergar uma maior flexibilização. Inclusive, ali no final da década de 70, a gente vai ter a permissão de organização partidária. E é aí que vão nascer novos partidos, como o PMDB, o PT e entre outros. O auge da repressão e da violação de direitos humanos. O auge da repressão e da violação de direitos humanos, gente, vai de 68, mais especificamente 13 de dezembro de 68, devido à criação nessa data do ato institucional número 5, que é o ato institucional mais repressivo da ditadura militar, que acaba com todos os direitos e garantias individuais. Se você não sabe o que é isso, artigo 5º da nossa Constituição conta para você quais são os nossos direitos e garantias individuais. Tudo aquilo ali que você está vendo, apesar de serem criações da Constituição de 88, mas muitas delas já estavam presentes na Constituição de 46 e que, enfim, está sendo suprimida também por uma nova Constituição em 67, tudo isso acaba, tá? Tudo isso acaba. Enfim, ali o ato institucional número 5, só dando exemplos, tá? Para relembrar, para refrescar a memória, ele permite a violação da sua propriedade, da sua correspondência, ele tira o direito de habeas corpus, você pode ser preso sem um mandato judicial efetivo para isso, apenas para averiguação, você ficava 10 dias incomunicável na prisão, sem ter um motivo efetivo para ser preso. Então, coisas desse tipo que configuram ali a violação completa, absoluta, dos direitos e garantias individuais de um cidadão. Só que o auge disso, galera, vai de 68, como eu disse, finalzinho desse ano, até 74. Porque se aqui está começando uma abertura, como é que vai ser o auge da repressão e da violação desses direitos, tá? Os anos de chumbo, que é o que ele está fazendo referência aqui, eles também vão até 74, porque em 74 começa uma abertura, beleza? Então, resposta correta, letra C, movimentos sociais e de trabalhadores rurais. Junto com essa abertura política vem a necessidade da população de gritar contra essa ditadura. A população, o jovem, os movimentos rurais, operários, greves, são muitas greves que começam a rolar no final da década de 70. É nesse momento que vai ganhar força o movimento operário ali no ABC Paulista, tá? Dali, inclusive, vai nascer a liderança sindical do Lula, que vai vir a ser presidente do Brasil. Enfim, esse final dos anos 70, no início da década de 80, eles são marcados por movimentos sociais de trabalhadores rurais, de trabalhadores urbanos, de movimentos estudantis. A galera quer ter voz para gritar contra a ditadura, tá? Ela está em busca disso, ela está cansada de viver os anos de chumbo e ela vai gritar contra a ditadura. E é justamente o que está sendo retratado para vocês na letra C, beleza? Próxima questão de história, efetivamente, a gente vai lá para 56, beleza? Na 56, a gente tem uma questão muito interessante, também relacionada à história do Brasil, também relacionada à ditadura militar, onde está escrito assim, no enunciado, tá? Em UERJ, a gente sempre tem que dar atenção ao enunciado, à imagem, a tudo que for colocado como recurso para vocês. Em 2009, ao lecionar na Escola Estadual Presidente Costa e Silva, em Porto Alegre, um professor de História começou a coordenar, junto com outros docentes da mesma disciplina, o projeto de Costas para a Ditadura, que questionava o nome da escola. Para protestar, professores ignoraram o nome da escola, colocando nos cabeçalhos das provas e dos trabalhos apenas Escola Estadual, ou Escola Estadual Ditador Costa e Silva, ou Escola Estadual Edson Luiz, nome escolhido pelos próprios alunos em homenagem ao estudante morto pela Polícia Militar do Rio de Janeiro durante o governo Costa e Silva em março de 68. Vale ressaltar, tá, gente, que no início do ano de 68, estão crescendo os movimentos de oposição a esse golpe que foi dado em 64, tá?
é formada a Frente Ampla, os movimentos estudantis estão bombando, tanto é que em junho a gente tem a passeata dos 100 mil, e vale ressaltar que os governos militares vão responder a essa oposição com mais repressão. É por isso que é estabelecido em dezembro o AI-5. O AI-5 é uma resposta a essa crescente, não é nem oposição, porque pô, é óbvio que tem que existir oposição à ditadura, mas a esse crescente grito da sociedade brasileira em nome da sua liberdade. Em março de 2017, o professor recebeu a notícia de seu desligamento do educandário. O caso noticiado exemplifica o seguinte fenômeno contemporâneo. Gente, aí vamos lá. Isso aqui não é um fenômeno unicamente do Brasil, não, tá? Todos os países que viveram ditaduras, e isso vale muito para a América, porque a América Latina ela viveu ao longo da década de 60, 70 e 80 ditaduras diversas, militares, civis, enfim, fruto de um cenário de Guerra Fria, fruto de um interesse norte-americano, de uma série de elementos que, logicamente, não vou ficar super voltando aqui, porque vocês conhecem também, né? Mas isso é um esforço de vários países, tá? De vários países. Quando a gente fala de história, dessa disciplina, né, que é entendida como uma ciência, a história é uma ciência que estuda a ação dos homens no tempo. Essa ciência, ela é em grande parte responsável pela construção de uma memória coletiva, tá? Quando a gente fala de memória, memória e história são coisas diferentes, tá? Mas quando a gente fala de memória, a história ela tem grande participação nesse processo de construção de uma memória nacional, de uma memória coletiva. Quando você manda um estudante para a escola estudar sobre a chegada dos portugueses, sobre o que aconteceu com os índios, sobre quem eram os escravos, como eles vieram parar aqui, o que acontecia ali, você está querendo explicar para ele uma memória, criar nessa sociedade uma memória da construção nacional. Por que é importante, hoje, é tão importante falar sobre a história da África, de história dos povos indígenas, porque isso durante muito tempo foi negligenciado e simplesmente o brasileiro ele não sabia que, que o índio era muito diverso, que existiam várias etnias indígenas aqui, que o índio não é uma coisa só. Ele não sabia que os povos que vinham da África também eram diversos, que tinham islâmicos, que tinham iorubais, que tinham povos completamente diferentes em etnias e religiões, e como era a vida do escravo aqui, e quantos morreram, e que o Rio de Janeiro foi um dos maiores cemitérios de escravos do planeta Terra. Né? Enfim, o brasileiro não sabia disso. Só que isso é parte da nossa história e da nossa memória. Isso não pode ser esquecido. Porque se isso é esquecido, a gente repete, né? Por isso que a memória é importante, para que ela nos permita não repetir diversas passagens que já tivemos. Então, aqui é onde eu quero chegar. Quando você dá o nome de um ditador, inclusive da fase mais uma das fases mais repressivas da nossa história. Costa e Silva e Médici são os presidentes militares que representam a maior fase dos anos de chumbo, né? Costa e Silva estava ali na presidência, no estabelecimento do AI-5, Médici logo em seguida, até 74, quando o Geisel assume, que também não é que ele seja bonzinho, maravilhoso, querido, não. Mas, enfim, a partir dali começa uma abertura política. Você dá o nome de um ditador, né? E enaltecer essa figura. Quando a gente dá o nome de uma escola, de uma biblioteca, de uma rua, a gente está homenageando. Será que é o caso de homenagear um representante de uma fase histórica do Brasil ditatorial, marcada por censura, repressão, ausência de direitos políticos, como nós falávamos ali acima na outra questão? Então, na verdade, quando a pergunta ela vem trazendo o seguinte: qual é o fenômeno contemporâneo? E, como eu disse, isso não vale exclusivamente para o Brasil, isso vale para o mundo. No caso da América Latina, isso está muito relacionado às ditaduras que nós vivemos. Qual é o fenômeno contemporâneo? Batalhas de memória, né? Existe ali uma disputa sobre o que é memória nacional e o que devemos registrar como memória nacional. Devemos registrar um ditador sendo homenageado com o nome de uma escola? Ou não, isso deve ser mudado, tá? Inclusive, graças a esses esforços, muitos nomes de escolas, de ruas, de museus foram mudados e foi tirado o nome de representante da ditadura, tá? Mas nesse caso aqui ele está contando,
que o professor chegou a ser demitido, né? Justamente por levantar ali essa discussão, beleza? Todas as outras alternativas, gente, elas não têm nem nexo, né? Musealização dos fatos, repetição do passado, apaziguamento da onde? O cara foi demitido, né? Das recordações. Então, demitido não, na verdade, desligado, né? Foi retirado ali daquela escola. Então, é justamente isso, e vale destacar que a UERJ, a banca de história da UERJ gosta muito desse entendimento do que é memória e de qual o papel da história na construção de uma memória coletiva, de uma memória nacional. A questão número 57 também é uma questão de história, só que agora a gente vai falar um pouco de história geral. Produzida no início da década de 10, a gravura representa a Revolução Mexicana como marcada, né? Então, o que eu consigo enxergar na imagem que pode ser reflexo dessa Revolução Mexicana, galera? Vejam que essas caveiras, né, como tem aqui embaixo, como tem aqui, elas são símbolo da cultura mexicana, tanto é que a galera faz tatuagem, a galera faz gravuras, né? Enfim, se popularizou muito no Brasil recentemente essa imagem, e ela é um elemento típico da cultura mexicana. E aqui, claramente, essa caveira mexicana, ela está numa figura feminina. Isso aí já tem que ser identificado por você de cara, tá? E a UERJ, ela gosta muito desse tipo de discussão acerca da participação da mulher, do negro, do homossexual na construção de uma sociedade, tá? Negros, mulheres, indígenas, homossexuais, todos os grupos que são entendidos como minoria. Não minoria numérica, vale ressaltar, não necessariamente numérica, mas uma minoria a respeito da ótica da inclusão social, da representação política, né? E, inegavelmente, esses grupos que eu citei, eles historicamente se correlacionam com essas minorias, né? A respeito dessa ótica de inclusão social. E aí, isso aí era uma primeira coisa que tinha que ficar clara para vocês, né? E vale lembrar a participação efetiva feminina das mulheres, realmente das mulheres, na Revolução Mexicana, pegando em armas, lutando, dando a vida, né, como verdadeiras guerreiras. E é isso que essa imagem quer retratar: a participação feminina no processo e a recuperação de elementos da tradição pré-colombiana, ou seja, anterior à chegada de Colombo, que é justamente essa figura das caveiras mexicanas, né? Eram elementos presentes da cultura asteca, que se correlacionou muito com a cultura maia, presente no que hoje é o país México, e que foram sobrepostas por interesses espanhóis que passaram a impor ali a sua cultura, os seus valores, a sua religião sobre aquelas populações nativas. E essa gravura, gravuras como essa, são um resgate de uma memória também, né? Olha que interessante aí a discussão de memória. São resgates de uma discussão de memória. Por que eu não vou marcar as outras, tá, gente? Porque vocês vejam que nenhuma outra há essa perspectiva de protagonismo da mulher. A única que eu vou ver falar de mulheres é na letra C, pela negociação político-diplomática. Não estou vendo negociação nenhuma, estou vendo uma mulher aqui, filho, em destaque na gravura, grande, os outros menores, e ela é cheia de ódio aqui com uma arma e pelos altos índices de assassinato de mulheres, né? Aí você talvez Caveira e tal pensou, mas vejam que ela está exercendo protagonismo, né? Ela não está numa condição de subjugada, morta, ela está numa condição de protagonismo. Então, por isso eu marco a letra A. Estávamos na 57, 58 agora, tá? A questão 58, ela vai correlacionar as duas primeiras revoltas separatistas que acontecem aqui no Brasil colônia. A Inconfidência Mineira, que é o primeiro movimento, e a Conjuração Baiana, que é o segundo grande movimento. E o que vai ficar claro aí para vocês? Quando você evoca esses eventos, você precisa lembrar que eles são muito diferentes. Apesar de ambos serem inspirados em ideais iluministas, ambos planejarem um processo de independência, ruptura com o pacto colonial, apesar deles terem isso em comum, eles são muito diferentes. Muito diferentes nos seus ideais e muito diferentes na participação da sociedade. Enquanto a Inconfidência Mineira é um movimento da elite mineira, insatisfeita com a cobrança da derrama, inspirada
na Revolução Americana, na independência das 13 colônias de 1776, que também foi feita pela elite colonial, a Inconfidência Baiana, Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, é a mesma coisa, é o mesmo processo, tem a majoritária participação do povo, das massas, das classes pobres, de alfaiates, de soldados, que eram extremamente mal remunerados, de uma população mestiça, né? De alguns escravos. Ou seja, aliás, para nós historiadores, tá? Vale ressaltar isso como comentário importante. Para nós historiadores, a conjuração baiana, que está escrito em confidência, eu chamo de conjuração, eu tenho o hábito de chamar de conjuração. A Conjuração Baiana é o movimento mais popular da história do Brasil. Pensa qualquer um, esse aí é o mais popular. Para nós, historiadores, isso é um consenso. Por quê, Marcela? Porque esse é o único movimento da nossa história a levantar bandeiras sociais de forma muito inclusiva. Vale ressaltar que esse é o movimento que realmente defende o fim da escravidão. Era um pilar dele, sabe? Ó, aqui, a gente aqui da Bahia, a gente quer proclamar uma república e na nossa república todos serão iguais, efetivamente iguais, como irmãos. Acabou a escravidão. Até porque esse movimento, diferente do primeiro, ele é inspirado na fase jacobina da Revolução Francesa, que é a fase mais popular, a fase republicana, a fase em que Robespierre está ali à frente da política, está acabando com a escravidão, está tabelando o preço dos cereais, está estabelecendo o ensino público. Então, é uma fase muito popular e que vai interessar essa população extremamente pobre aqui da Bahia, tá? Então, quando eu leio, só de eu olhar esses dois movimentos, essas diferenças elas têm que estar muito claras para mim. Pô, Marcela, mas tem certeza que a Inconfidência Mineira não é inspirada na Revolução Francesa? Mesmo ano, pô. Ih, acho que tu tá enganada, hein? Galera, a Inconfidência Mineira, ela vai acontecer em fevereiro de 89. Na verdade, ela nem vai acontecer, né? Ela estava planejada para o Dia da Derrama, em fevereiro de 89. E a Revolução Francesa, ela vai acontecer em julho de 1789. Então, nem que a Inconfidência Mineira quisesse muito, ela poderia se inspirar num movimento que ainda nem aconteceu. Né? Não dá, não funciona. Esse movimento ele é anterior, então, apesar dessa data aqui para te confundir, ele é anterior à Revolução Francesa, diferente desse aqui, que sim se inspira, e se inspira na fase mais popular dessa revolução. Com todas essas informações que eu estou falando para vocês, galera, a única alternativa possível é a letra A. Enquanto os participantes da Inconfidência, em geral, buscavam um modelo político de república organizada nos Estados Unidos, inspirada nos Estados Unidos, como, por exemplo, com a manutenção da escravidão, com o estabelecimento de uma estrutura de interesse da elite colonial, rompendo com uma metrópole que tributava de forma irresponsável, exacerbada essa colônia. A Conjuração Baiana foi clara, na Conjuração foi clara a inspiração na Revolução Francesa, mais especificamente na fase jacobina. Tanto é, gente, que o Gonzaga das Virgens, né, um dos principais líderes dessa Conjuração Baiana, ele escreveu folhetins que foram divulgados ali entre a população, e um desses folhetins dizia assim: está chegando o tempo feliz da nossa liberdade, onde todos seremos iguais como irmãos. Tempo feliz de liberdade, onde todos seremos iguais como irmãos. Liberdade, igualdade, fraternidade, que são os lemas da Revolução Francesa, né? Então, isso é a conta-prova que você precisava. Todas as outras alternativas, gente, elas confundem você nesse sentido, falando que a Inconfidência foi popular e a Conjuração Baiana foi elitista e que um queria o fim da escravidão e tal, ele vai te confundindo nas outras alternativas, né? E por isso que todas as outras realmente estão erradas. E aí, temos a 59 e a 60 que vão falar também de Estados Unidos. É um complementozinho, né? Vão falar de Estados Unidos e vão falar de Revolução Francesa. Os primeiros tempos da história dos Estados Unidos como nação independente, ou seja, logo após ali a proclamação dessa independência, em 4 de julho de 1776, foram marcados pela Declaração de Independência, que celebrava a legítima busca por oportunidade, prosperidade e felicidade. Inclusive, isso está inserido, tá, gente, na Declaração de Independência, por todas as famílias, apregoando valores que mais tarde seriam associados ao chamado sonho americano.
corroborou posteriormente para a difusão desses valores. Bom, você que assistiu aquela aula onde nós tratamos na turma do bombeiro sobre a construção do pensamento americano, do destino manifesto, do nacionalismo americano, que é nada mais do que esse sonho americano. Você que lembra dessa aula, marcou a letra B com grande facilidade, né? A descoberta de ouro na Califórnia, que provocou uma onda desenfreada de migrações para o oeste, marcha para o oeste. O governo estimulava isso, né? Ele falava, ó, vai encontrar ouro no oeste, vai para lá, o progresso está em direção àquele espaço, atraindo inclusive trabalhadores estrangeiros. Esse final aí foi uma informação a mais, né, para você, porque realmente onde tem ouro tem desejo de chegada. No Brasil, no século XVIII, o Brasil era colônia de Portugal. Quando se descobre ouro e quando a notícia se espalha, vem espanhóis para cá, né? A galera quer chegar aqui de alguma maneira, seja como contrabandista, como que for, mas pô, todo mundo quer explorar esse ouro, tá? Isso não é diferente nos Estados Unidos já independente. Então aqui ele está falando sobre essa marcha para o oeste, que devido ao encontro desse ouro ganha um impulso absurdo, tá? É isso que faz as pessoas irem para lá. Ó, por exemplo, a letra A tem um erro aqui, ó. A lei de terras foi implantada como medida prioritária após a independência, incentivando o assentamento de famílias imigrantes em pequenos lotes adquiridos a preços simbólicos. Não é isso, tá? A lei de terras, ela permite que o indivíduo que está indo em direção ao oeste, após 5 anos naquele espaço, naquela terra, tenha direito à posse sobre ela. Isso é justamente para estimular o cara a ir ficar no oeste. Os Estados Unidos, ele quer expansão territorial. Ele precisa estimular o cara a se desbravar, a se aventurar, a se lançar no perigo do desconhecido em nome disso. Até porque no oeste tinha índio, tinha urso, tinha um monte de coisa que ele ia precisar lutar. Ó, promulgação da Constituição dos Estados Unidos com um conjunto de leis que assegurava o fim da escravidão. Galera, o fim da escravidão só vai acontecer oficialmente nos Estados Unidos em 1863, tá? Na 13ª emenda, no governo lá de Abraham Lincoln, que vai estabelecer o fim da escravidão, que na verdade só é de fato reconhecido em 65, mas em 63 essa 13ª emenda é estabelecida. Então não tem fim da escravidão na independência dos Estados Unidos, tá? Política de remoção indígena acompanhada da criação de reservas. Ó, conjuntamente a campanha de respeito à diversidade e tolerância. Galera, se tem uma coisa que o norte-americano do século XIX não está preocupado, é respeito à diversidade, tolerância com a sociedade indígena, criação de reservas indígenas, não está preocupado com isso, tá? O índio vai morrer mesmo, o índio ele vai ser eliminado. Inclusive, lembra da sugestão que, inclusive, esse filme que eu sugeri para vocês foi trabalhado pela UERJ no exame de 2016, que é O Regresso. Ali fica muito claro como acontece essa marcha para o oeste, como que o indígena está vivenciando esse processo, o nativo está vivenciando esse processo, tá? Então, a única resposta possível é realmente letra B. Por último, não menos importante, última questão de história desse simulado, fala para vocês justamente da Revolução Francesa. Em julho de 1789, houve a explosão de movimentos populares em Paris. Artesãos, operários, desempregados se envolveram fortemente com o projeto revolucionário, processo, que ocasionou a tomada da Bastilha, que é o símbolo, marco inicial da Revolução Francesa, né? Momento simbólico. Os grupos populares que protagonizaram a Revolução passaram a ser conhecidos como os sans-culottes. Em relação aos sans-culottes, assinale a resposta que corresponda às suas reivindicações e atitudes. É interessante que esse nome está associado à moda da época, né? Sans-culotte significa sem culotte. Isso está relacionado à vestimenta que esses indivíduos usavam, essa parcela aí da sociedade usava. Na verdade, essa galera, para essa parcela da sociedade que precisava de mudanças mais amplas para sentir que a revolução aconteceu, né? Para eles não bastava a primeira fase da Revolução Francesa. Você lembra que a Revolução Francesa ela tem 3 fases, né? A fase da Assembleia, a fase da República, que é a fase da Convenção, e a fase do Diretório, que é a fase final. Essa fase da Assembleia, quando o terceiro Estado ali na sala de jogo de pé, ela consegue promover, dar início à Revolução e escreve a primeira Constituição Francesa,
é uma fase da Revolução que não insere essas camadas populares. Porque, por exemplo, o voto era censitário, havia limitação, a proibição do direito de greve. Então, grupos como camponeses, trabalhadores urbanos, pequenos comerciantes, não foram representados por essa revolução. E aí, justamente, entra esse grupo aqui, esse sans-culottes, né? Que nada mais são do que trabalhadores urbanos, alguns indivíduos com pequenos comércios, né? Artesãos. Essa galera aqui vai pegar em armas e vai lutar em nome da revolução para que ela se expanda. Inclusive, eles vão ali ser grandes responsáveis para que o governo jacobino se estabeleça de fato na política, para que Robespierre consiga ascender e proclamar a República Francesa, dando origem à segunda fase e a uma nova revolução, que essa sim vai estabelecer o voto sem critério censitário, vai por fim a escravidão, né? Isso aqui é só para dar uma noção de quem é esse grupo. E basicamente a nossa resposta está aqui, né? Exigiu melhores condições de vida, participação política dos setores sociais médios e pobres. Essa galera, novamente, não é a elite, tá? Eu acho que eu deixei isso bem claro. Saqueando armazéns e tomando edifícios governamentais. Por quê? Porque eles são arruaceiros, baderneiros? Não. Porque essas revoluções, especialmente ali no século XVIII, XIX, elas não vão se produzir, gente, de forma pacífica. Na verdade, é muito difícil que uma revolução de forma pacífica alcance um objetivo, consiga alterar uma estrutura social. E isso aí acaba se tornando necessário. Esse caos, né, que a gente chama de caos baderna, ele se torna necessário para promover uma pressão em torno do poder e alterar aquela lógica ali, aquela demanda, tá? Então vocês vejam que todas as outras têm erros gritantes. Ó, por exemplo, desejavam tomar o poder do rei de forma moderada. Não, gente, não é de forma moderada, é de forma radical mesmo. Mediante as decisões do primeiro estado. O primeiro estado é o clero, né? Essa galera não está dentro do primeiro estado, está dentro do terceiro. Desejavam um aprofundamento das reformas políticas e a tomada de poder por parte da aristocracia. Não, tudo que eles não querem é a permanência da aristocracia, da elite nobre, aristocracia nobreza, no poder político na França, porque por muitos anos ficaram, né, sendo representados e prestigiados ali pela monarquia, e essa galera só foi explorada. Ó, outro erro gritante, na verdade as três elas vão para o mesmo caminho e o mesmo erro, né? Tinham um projeto político bem definido, não é bem por aí. A principal proposta era o alinhamento com grupos contra-revolucionários. Então, fazer uma aliança ali com a nobreza, com o clero. Não, não tinha papo de aliança. Essa é uma galera radical. Por isso que a minha resposta está efetivamente na letra D. Bom, queridos, é isso, tá? Finalizo aí a correção das questões de história desse material. Espero que tenha sido bom, espero que tenha ajudado vocês a compreender melhor, a aprofundar o estudo. E, na verdade, é isso que a gente indica que vocês façam. Acabou o simulado, faça a correção, faça a análise das questões, vê o que está certo, o que está errado, por que você errou, por que determinada alternativa está errado, para que você possa ter um aproveitamento amplo de cada uma daquelas questões. É isso, até a próxima.